Olá, saudações. Meu nome é Luiz Renato e o assunto hoje é SQL Stretch Database. O Stretch Database é uma feature introduzida a partir do SQL 2016 que permite a extensão de uma tabela ou parte de uma tabela para dentro do Azure, né? Uma tabela armazenada inicialmente em um ambiente on-premises, por exemplo, ou mesmo na nuvem, mas uma parte dela você estende para dentro de um banco de dados SQL Database, uma solução PaaS da Microsoft dentro do Azure. Vamos ver como é que funciona. A primeira coisa é entender quais são os cenários possíveis de introdução do Stretch Database. Imagina um cenário onde, por conveniência, um dado que é muito antigo, histórico, por exemplo, eu não queira que esse dado resida fisicamente dentro de um banco de dados. Então, eu posso pegar esse dado, uma tabela, por exemplo, e estender, ou seja, mover fisicamente os dados para dentro do Azure. Ah, Tecnicamente, as aplicações vão continuar acessando um objeto com aquele nome, só que o nome da tabela vai levar a uma busca para fora do meu ambiente, ou seja, quem vai armazenar e vai responder a determinadas queries vai ser o SQL Database do Azure. Uma outra utilização possível para o Stretch Database seria um cenário onde eu tivesse um limite físico, por exemplo, acabou o espaço no meu disco e o banco continua crescendo, acabou o espaço no meu storage e o banco de dados, as tabelas continuam crescendo. Então eu poderia mover parte dos dados para dentro do Azure sem precisar mexer no volume físico de disco, né? Então, nesse caso, eu teria os dados quentes é, no meu banco de dados, ou seja, residindo fisicamente no meu banco de dados local, e o dado que seria um dado frio estaria armazenado no Azure com toda a segurança, sem a necessidade de fazer um backup. E o importante é que isso não afetaria as aplicações. Por quê? Porque existiria um objeto, né, fisicamente vazio, ou seja, não teria linhas e colunas, mas que quando invocado por um select, por exemplo, ele retornaria a informação, né? Essa informação estaria sendo respondida pelo serviço PaaS do SQL Database. Tem alguns exemplos aqui, então imagina uma situação de uma tabela legado, uma tabela de histórico que não tem acessos frequentes, mas que participa do meu processo produtivo, da minha operação, e eventualmente ela é acessada. Então eu chamei aqui de TB legado. Fisicamente ela estaria armazenada no meu banco de dados SQL Server, mas os dados dessa tabela não são alterados e são acessados de forma muito pontual. O que eu faria? Eu estenderia essa tabela. Então, fisicamente, eu teria basicamente a estrutura da tabela e os dados de fato estariam armazenados dentro do Azure, né? Num StrashDB. Quando eu fizesse um select, a resposta ia ser a mesma, ou seja, não ia afetar as minhas aplicações, não ia ter nenhum tipo de impacto nas aplicações. Uma outra forma seria eh, splitar uma tabela com dados mais recentes e dados históricos, uma tabela de transações, por exemplo, onde eu tenho dados dos últimos 7 anos, dos últimos 10 anos. Eu manteria dentro da tabela, fisicamente, no banco local, lá para um acesso mais rápido e tal, eu manteria os dados dos últimos 2 anos, ou um corte como esse, e os dados mais antigos eu moveria para dentro do Stretch Database. Então ficaria assim, fisicamente eu teria os dados quentes, os dados frios estariam no Stretch Database, e no final eu faria uma busca, e essa busca me traria os dados integrais, todas as linhas, né, as linhas frias e as linhas quentes, as linhas que estão armazenadas no database local e as linhas que estariam armazenadas dentro do Stretch Database. Eu vou fazer uma demo mostrando direitinho quais são os passos para a implementação do Stretch Database. Sigam aí.